Boa noite. Tem alguém que está vendo pela primeira vez, sem ser o Rodrigo? Você já é a segunda? Já está, eu que não estava. Todos sejam bem-vindos. Vamos à programação nas segundas-feiras, às 20 horas, aqui no centro tem a evangelização das crianças e tem um estudo online, o livro Conduta Espírita, das 20 horas, 21 horas. Na terça-feira nós temos o estudo da mediunidade. Nós estamos estudando a Gênesis de 7h30 a 8h30 e de 8h30 às 21h30 o trabalho mediúnico para os trabalhadores da casa. E na quinta-feira a reunião pública e todos estão convidados. Nós temos uma biblioteca com vários livros, exemplares. Nós temos o livro aqui também, para quem quiser escrever no caderno o nome de encarnados e desencarnados, pode ficar à vontade. Tá? Segunda, eu falei. Nós vamos ler uma página agora do livro Vida Feliz, do Divaldo. Cuida-te para que pessimismo e a revolta não se agasalhem aos teus sentimentos, anestesiando ou exacerbando os teus nervos. Reconsidera atitudes e concorrências desagradáveis, revertindo-se em bom ânimo e prosseguindo imperturbável. O teu estado de espírito muito contribui para o resultado de tuas aspirações aos teus atos. Quando incerta uma tarefa com mau humor, a rebeldia já perdes a melhor parte da realização. Em todos os teus compreendimentos, coloca o sol da esperança com o calor do otimismo e o êxito te será inevitável. Então, tudo depende da nossa sintonia, do nosso pensamento. Que não adianta a gente estar fazendo algo, um bem para alguém, mas o seu pensamento está em outras coisas. A gente acaba perdendo a bênção, né? Então eu convido agora a fechar os olhos para a gente fazer a nossa prece. Senhor Jesus, amigos espirituais, equipe Dr. Bezerra de Menezes, queremos te agradecer por este momento, por esse momento de paz, por essa luz. Te pedir, Senhor, por todos que aqui estão, pelas pessoas que estão em nosso pensamento, pelas pessoas que não puderam vir, que o Senhor possa ir até esses lares que necessitam de seu amparo. Te pedir, Senhor, pela sua proteção, te pedir, Senhor, para que o Rodrigo possa ter um bom estudo, que ele possa passar para nós o que ele dedicou com tanto amor e carinho. Que o Senhor possa estar conosco, nos abençoando e nos protegendo hoje, agora e sempre. Então, hoje quem vai falar para a gente é o Rodrigo Mota, do Centro Fé e Caridade. O tema é Convite ao Despertar. Uma palavra. Beleza, nada, tranquilo, tudo bem? Meus queridos irmãos e irmãs, tá pegando? É uma alegria, mais uma vez, é uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, né? Aceitamos esse convite e é sempre de bom grado, né? Nos reunimos para podermos falar do Evangelho de Jesus, dessa doutrina espírita. E aqui é muito legal, gostei muito da casa, do acolhimento da primeira vez e agora a segunda vez retornando, encontrando um amigo meu aqui das antigas. E hoje, como a gente não conseguiu aqui a apresentação via slide, eu vou usar aqui como suporte aqui, só para eu poder não me perder aqui na organização dos estudos. E a temática ela é mais ampla.
convite ao despertar. Aí tem uma chave que vai lá na nossa memória para a gente poder saber aonde que a gente precisa entender, que é iluminação e progresso à luz da doutrina espírita. Então são duas coisas assim que a gente vai trabalhar juntamente para a gente poder entender qual que é o propósito, a proposta da doutrina espírita, de Allan Kardec, da espiritualidade para a nossa vida aqui encarnado nesse planeta, para que possamos ter uma vida melhor, mais feliz, que é esse realmente que é o verdadeiro objetivo da doutrina espírita. Então, quando a gente se reúne, a própria palavra já traz um mistério muito grande, que é reunir, unir novamente. Então, se estamos unindo novamente, é porque em algum momento nós nos desconectamos. E Jesus, no seu Evangelho, tem uma passagem que ele diz o seguinte: onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei, ali eu estarei. Então é uma proposta a gente examinar dessa importância dessa reunião, do contato, da fraternidade. E dessa forma, a gente cria aqui uma psicosfera positiva, que facilita muito mais o nosso entendimento das coisas. Porque às vezes a minha consciência não alcança determinado assunto, mas o fato de eu estar reunido com pessoas que compreendem esse assunto me ajudam, facilitam o meu entendimento. Então, quando Jesus fala 2 ou mais pessoas, da importância de se conectar com o irmão, da importância de nos conectarmos como seres humanos, espíritos em busca de evolução. E a tônica maior, sempre, vocês vão concordar comigo aqui, em gênero, número e grau, de tudo quanto acontece na nossa vida, seja ela em todas as esferas, ela tem a ver com relacionamento. Tudo é relacionamento. A maioria dos casos, das situações reencarnatórias, elas são envolvidas por quê? Situações mal resolvidas de relacionamento. Existe uma lei maior no universo que a gente, por mais que a gente tenta burlar de alguma forma, em alguma situação, nós não conseguimos, que é a lei do amor. Então a justiça divina, através da reencarnação, vai nos colocando numa caminhada, a ponto da gente se relacionando, entendendo a dinâmica da vida humana, da vida espiritual, e à medida que a gente vai entendendo esse propósito, a gente vai progredindo, evoluindo, que é essa proposta. Então, para a gente começar a pontuar hoje, eu vou trazer primeiramente uma reflexão, 2 reflexões, que a gente chama de insight, que são pensamentos de pessoas que tiveram uma análise, pensaram, e esses pensamentos têm a oportunidade de trazer a gente uma reflexão mais profunda. E eu vou começar aqui agora com Jung, só para a gente começar. Eu gosto de explicar, sempre que a gente vai trazer alguém que em tese é fora da doutrina espírita, a gente explica o contexto e o tempo em que essa pessoa se faz presente, por que da utilização. E Jung era um grande estudioso dos fenômenos espíritas. Ele foi, da forma como Kardec fazia, o objetivo, ele estudava a fenomenologia espírita, os efeitos, as reuniões mediúnicas, participava, entrevistava, fazia uma análise, porque o objetivo dele era trabalhar a psique humana. O que é a psique humana? É a alma. A alma. Então ele analisava os eventos, os fatos, e dali tirava algumas conclusões. E ele foi um coadjuvante no desenvolvimento do espiritismo, porque através do conhecimento dele, muitas coisas da nossa alma foram reveladas. Então tem uma frase dele que eu vou ler aqui com vocês, para a gente começar a nossa reflexão, que diz o seguinte: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim ao tornar a escuridão consciente. Aí ele continua: porém, esse procedimento é desagradável, portanto não é popular. E o que acontece? Na vida humana, na vida terrena, no tempo e espaço terra, há uma coisa que permeia a todo instante, chamada dualidade. Então há uma relação entre um evento e outro evento,
E através dessa relação que há desses dois eventos, coisas, eventos, situações, pensamentos, há uma relação entre eles de forma dual. Então, tudo é dual, porque nós precisamos de um antagônico para que podemos reflexionar. A exemplo, frio. Por que eu sinto frio? Eu sei que é frio, porque eu sinto calor. Por que eu sei que é luz? Porque eu sei que é trevas. Se a gente fechar os nossos olhos aqui agora, sem pensar em nada, estaremos em trevas. É uma dualidade permanente na nossa vida. Então, à medida que a gente vai trabalhando essa dualidade do mundo terreno, a gente começa a trazer à tona aquilo que não é bom na gente, que a gente vai chamar de reflexo da escuridão que há. E há um desconforto muito grande a ter contato com isso. Aí agora a gente vai fazer um link lá com Allan Kardec. Qual que é o objetivo da doutrina espírita em si? Ela revelou, é uma doutrina de revelação, revelou que por trás desse mundo material existia um outro mundo, que era o mundo espiritual. Então já há uma dualidade entre a matéria e o espírito. E através dessa dualidade, ele mostrou aos espíritos leis. São 10 leis: lei de progresso, lei de destruição, lei de causa e efeito. Existem inúmeras leis trabalhadas dentro da doutrina espírita que contribuem para nossa evolução. E essas leis vão caminhando junto com a gente, querendo ou não, acreditando ou não, são leis. E lei se cumpre. Estou falando de uma lei em sentido espiritual, uma lei divina. Leis humanas nós ainda estamos caminhando, a gente vai entender. Então a doutrina espírita, ela vai mostrando, na medida que ela vai nos ensinando, que só há um responsável pelo nosso processo de evolução, pela nossa iluminação, pelo progresso individual, que é a própria pessoa, consciente de si, daquilo que ela é, da proposta da vida dela que se apresenta para ela descortinar e vencer. E à medida que ele vai tornando consciente, ele vai se iluminando, vai trazendo luz para ele mesmo, que é o conhecimento colocado em prática, que a gente chama de sabedoria. Porque o conhecimento, obviamente, o conhecimento intelectual é muito importante, mas o conhecimento prático da existência, da vivência, da capacidade que a gente tem de tolerar uns aos outros, da capacidade que a gente tem de respeitar os nossos semelhantes, de amar, desenvolver, sair de si para o outro, é algo que traz uma experiência muito grande para o espírito. E à medida que ele vai se confrontando com isso, vai se apresentando cada vez mais a sombra dele. Então Jung faz essa reflexão, tirando de nós uma ingenuidade, de achar que ficar se imaginando figuras de luz, vivendo uma vida com falas afáveis, trazendo uma tônica da nossa vida de um conhecimento, vivência, filmes, coisas que são inúteis, fúteis aos olhos do espírito, não vão trazer para nós a verdadeira, mas a gente tornar consciente da nossa escuridão. Isso a gente vai chamar de autoconhecimento. Autoconhecimento. E a pessoa vai se autoconhecimento, ela vai ficando alta em conhecimento. Essa é a primeira frase de Jung. A segunda frase dele, que é na mesma linha de raciocínio da primeira, mas que ela traz uma coisa que a doutrina espírita nos ensina e trabalha todo o tempo, que é a nossa razão, raciocínio, lógica. Pôr o espírito, a alma, para pensar, reflexionar. E ele diz o seguinte: ao que nos compete discernir, o único, olha só, ao que nos compete discernir, o único propósito da existência humana é jogar um pouco de luz nas trevas do mero ser. Essa frase ela é muito profunda, que ela diz o seguinte, que nos cabe. O que é o discernimento? O discernimento é uma análise que a razão coloca. É aquilo que você já tem razão suficiente para saber o que é. E cabe a você discernir, que é o livre
livre escolha, livre arbítrio da caminhada, porque você já tem consciência suficiente. Então você já sabe discernir. Isso a gente pode analisar como uma criança. À medida que ela vai se desenvolvendo, a gente tem que ir deixando ela trabalhar, porque ela já vai sabendo discernir por ela mesma. Então essa é um propósito muito grande da razão dentro da doutrina do Espírito. E ele fala o seguinte: jogar um pouco, um esforço mínimo que a gente possa fazer numa atitude, algo que a gente entenda que não é positivo, algo que não seja bom para a nossa vida, que não nos traz felicidade, que se a gente for analisar o resultado daquela ação, é negativo. Se a gente quer ver se algo é positivo ou não, é só ver o resultado. E ele fala para jogar um pouco de luz nas trevas do mero ser. Então, dizendo o seguinte, por exemplo, a gente às vezes pode, numa reencarnação, trabalhar um ponto do nosso espírito. Um ponto. Às vezes é muito profundo, anos, milênios, aquilo arraigado no espírito, às vezes dedicando uma encarnação para aquele ponto específico, nosso salto já é de evolução, já é enorme. Então são duas situações que eu trouxe aqui de Jung, ele é da psicanálise analítica, da análise do ser humano. Então ele coloca isso para a gente começar a olhar, e eu vejo uma consonância com o Espiritismo. Porque o Espiritismo ele nos ensina a responsabilidade que temos 100% da nossa vida. 100%. Porque há um lugar na caminhada terrena que não tem, que há estaciona, o Espírito dá uma estacionada, é o lugar de vítima. Porque esse lugar de vítima não proporciona o crescimento. Se a gente for analisar a situação da nossa existência, daquilo que está acontecendo, daquilo que ocorre, obviamente há um responsável. E em 100% dos eventos somos nós, seja pelo nosso pensamento, seja pelas nossas ações, seja pelas nossas existências pretéritas. A gente vai buscando, a gente vai encontrando cada vez mais a responsabilidade que é nossa. Então, à medida que eu vou discernindo, eu começo a ver e jogar luz, conhecimento, prática, vontade, em cima de corrigir alguma situação que me acomete. Aí o mais interessante agora, vamos lá no Evangelho, em Paulo, em Gálatas, ele fala o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a versículo 23. Então agora que a gente vai começar a aprofundar dentro da nossa iluminação. O Espírito, ele é puro. O Espírito é puro. A essência. Porque de onde ele vem é a pureza maior. Então ele diz assim, o fruto, a existência do Espírito, é tudo isso que a gente pode ver. Porque quando a gente faz uma análise do livro dos Espíritos, a gente vê o seguinte, Kardec pergunta assim, o que é Deus? Aí os Espíritos respondem, é a inteligência primeira, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então ele coloca Deus como a inteligência suprema. E quando pergunta mais à frente o que é o Espírito, Kardec responde, os Espíritos respondem, é o princípio inteligente do universo. Então se nós viemos da inteligência, somos um princípio inteligente, então há de convir que somos puro, em essência. É aonde nós devemos retornar, reunir, voltar novamente. Então ele coloca tudo aquilo que é do Espírito. Vou dar um exemplo para vocês muito interessante, uma analogia com algo assim. Por exemplo, assim, a água ela é poluída, suja ou tem sujeira na água? Tem sujeira na água. A água não é poluída.
Há uma diferença gritante entre ela ser poluída e ter sujeira nela. A água, toda a água que emerge da terra, ela é pura, limpa. Você pode ir lá beber e está tranquilo. Mas na passagem pelo planeta, pelas pessoas, pelas situações, ela é toda acometida de sujeira. E por isso ela se torna poluída. Então, quando o espírito é criado simples e ignorante, ele jaz em si toda essa pureza, que são as infinitas possibilidades e probabilidades de evolução que ele vai ter. E à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai escolhendo, vai tendo a capacidade de discernir o que é bom, o que é ruim para ele, e nisso ele vai progredindo, desenvolvendo, crescendo. Então, quando Paulo fala isso, ele diz o que? O fruto. Aquilo que nasce do Espírito são essas coisas todas boas que eu falei aqui, que todo mundo busca, deseja, que é amor, alegria, paz, fidelidade, mansidão na forma de falar, amabilidade e o domínio próprio. E ele diz o seguinte: contra essas coisas não há lei. Por quê? Tendo todas essas virtudes, caminhando a par com essas virtudes, não há lei nenhuma de todas essas leis que falei do universo que sejam capazes de confrontar com isso. Porque você está em harmonia, em consonância com a divindade, com Deus, com a espiritualidade superior, com aquilo que há de mais puro, belo, puro no universo inteiro. E vamos dar sequência aqui para a gente poder aprofundar. À medida que a gente vai conhecendo as situações, a gente vai praticando, exercendo, isso vai sendo introjetado no espírito. Isso vira uma memória. O espírito carrega isso com ele e ninguém tira. Tudo aquilo que você viu, vivenciou, escutou, está registrado. Tem uma capacidade infinita de guardar as situações. Então a gente vai começando por essa passagem pelo planeta, por essa existência que a gente vai vivendo, a gente começa a se esquecer de muitas coisas que a gente já vivenciou, sentiu, passou. E lá na introdução do livro dos Espíritos, os espíritos responsáveis pela codificação, a pleide de espíritos que assinam vários espíritos, que é chamado de prolegônemos. Prolegônemos, isso mesmo, uma palavra muito difícil, a gente usa pouco. Que é uma introdução que os espíritos fazem apresentando a doutrina espírita para a humanidade. Tem uma frase que diz o seguinte, que é assinada por vários espíritos, João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, que diz o seguinte: o orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. Serão sempre. Orgulho e ambição, duas palavras. E depois ele diz o seguinte: são um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não se faz serviço do cego para fazer perceptível a luz. Então ele coloca o orgulho e a ambição como uma barreira, que coloca um véu sobre o espírito, sobre a alma, que nos impede de enxergar. Como que é que Deus vai se fazer? Olha a relação humana se apresentando. Como que Deus vai se fazer presente nas relações das pessoas se alguém carrega esse véu sobre ele? A pessoa está cega para si. Então é importante a gente trabalhar essas duas situações, que é o orgulho e a ambição, que são as chagas da humanidade. No Evangelho segundo o Espiritismo também vem um texto discorrendo Santo Agostinho falando sobre isso. Olha só que interessante. Quando a gente vai para uma festa, alguém convida a gente para uma festa, é de alguma forma que a gente tem alguma importância para aquela pessoa. Tipo assim, se você é chamado para ir para uma festa, você faz sentido para aquela pessoa tem algum carinho, algum apreço pela sua pessoa. Só que ele faz um convite, ele não te obriga a ir na festa. Agora vou falar uma realidade que vocês vão concordar comigo. E quando a gente não vai na festa, a gente dá o quê? Sempre uma desculpa. E a maioria das vezes é mentira. A maioria das vezes é mentira. Aí a gente fala assim, a pessoa convida a gente para ir numa festa, um aniversário, alguma situação, e aí
você não quer ir, não está afim de ir, só que você não tem coragem de falar com a pessoa assim, olha, eu não quero, eu não estou afim de ir, estou cansado, é difícil. São poucas pessoas que têm capacidade. Sempre é um parente que veio, uma amiga, está passando mal, o filho está passando mal, estou com dor de cabeça, e assim vai. A gente tem, né, para contar a história, todo mundo é bom. Por que eu estou dizendo isso? Porque a espiritualidade, a doutrina espírita e a vida em si, a todo tempo nos convida. Convida para essa festa, que é a festa do nosso progresso, da nossa felicidade. E você é importante, todos nós somos importantes, por isso que somos a todo tempo chamados. A gente está aqui porque a gente foi chamado. De alguma forma a gente foi chamado. Só que o nosso mecanismo da nossa mente, o orgulho, fica contando essas histórias, fica sempre dando uma desculpa. Aí tem uma série de fatores que eu vou enumerar, que eu também, né, tenho gabarito para isso. Que a gente fala, é a nossa característica da humanidade aqui, a gente vai vivenciando, vai sujando com essa água, entende? Vai se poluindo com esse mundo. E aí a gente vai atrasando, mas nunca para de evoluir, nunca para de caminhar. Então esse chamamento para o orgulho e a vaidade, que são o quê? As desculpas que nós, como alma, ficamos dando ao convite da vida, ao convite do progresso, ao convite do nosso autoconhecimento, da nossa iluminação. Vamos lá. Kardec, tem uma obra de Kardec que chama O Espiritismo em sua expressão mais simples, que ela geralmente ele é apresentado para uma pessoa que está começando a conhecer a doutrina espírita. É um livro fácil de ler, mas ele é rico em conhecimento. E Kardec fala uma coisa muito importante quando ele vai discorrer e caracterizar o Espiritismo, que ele diz o seguinte, olha só, o objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. A essência é fazer a gente ser melhor. Eu tenho certeza que hoje, apesar de pode não parecer, a gente foi melhor que ontem, isso é fato. Quando a gente chegou aqui 8 horas, a gente está melhor agora. Alguma coisa fez sentido, alguma memória, algum sentimento, seja ele positivo ou negativo, alguma dualidade permeou dentro do ser que fez ele ser diferente. Ele cresceu, ele se conheceu mais um pouco. E aí ele diz o seguinte, não é preciso procurar nele, né, no Espiritismo, senão o que pode ajudá-lo para o progresso moral e intelectual. Então o Espiritismo ele trabalha duas vertentes, duas asas, que é o nosso progresso moral, trabalhar as nossas virtudes, os nossos defeitos, a nossa escuridão, o autoconhecimento. Não é uma moral que o mundo apresenta, que alguém escreve uma cartilha e você segue. É o autoconhecimento sincero e verdadeiro. E o conhecimento, saber das coisas, ter interesse em conhecer, compreender, analisar, raciocinar. Isso é muito importante, porque com uma pessoa que tem toda essa bagagem de intelecto e essa moral apurada, são pessoas que têm uma mentalidade firme. São pessoas que não se deixam às vezes levar por situações, alienações, conversas, se deixam levar por correntes de pensamento. A pessoa às vezes está sentindo algo, ela consegue examinar e perceber se aquilo é dela ou não. Se aquela influência é uma influência que vem dela ou uma influência externa a ela. É através do intelecto e da moralidade, que são termômetros que a gente consegue se desenvolver nesse planeta. E aí ele vai dizendo o seguinte, ó, o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que faz bom proveito do ensinamento dado pelos espíritos. Então o verdadeiro espírita, que ele, nesse livro, ele diz o seguinte, que é aquele que fica envolvido, preocupado com a reunião mediúnica, com a situação, com a psicografia, que só fica preocupado em ler, conhecer, mas é aquele que faz proveito do ensinamento que os espíritos deixaram para a gente. Que isso para mim é um legado maior. Tudo aquilo que deixou de bom, positivo. O livro dos espíritos, praticamente quase todas as palestras que eu faço, a minha base, 80% é livro dos espíritos. Você pode ficar uma vida inteira estudando ele, que sempre vai ser novidade. Sempre é uma outra pessoa que leu. Sempre um espírito mais consciente, que tomou conhecimento de algo ali que você não entendia, não interpretava antes. Se você ler e entender as notas de Kardec, é um legado aquilo, coisa maravilhosa. Porque ele fazia as perguntas e depois ele analisava, ele colocava
percepção dele para ajudar a gente aqui agora a compreender o que ele quer dizer, o que ele queria dizer. Então, continuando, ele diz o seguinte: nada adianta acreditar se a crença não faz com que se dê um passo adiante no caminho do progresso e que não faça melhor para com o próximo. Então, a relação de progresso, ela tem muito a ver com a nossa capacidade com o outro. Porque não faz sentido nenhum existir se não for pelo outro. Eu faço uma análise assim que eu penso assim muito interessante de um sistema que a gente vive. Tudo alguém participou para a gente aqui agora. A tecnologia, a luz, tem alguém que trabalhou lá atrás, o marceneiro que fez esse banco, a pessoa que costurou a minha roupa, o trabalhador lá que colocou esse computador, que montou essa estrutura, o cara que pensou como desenvolver essa máquina. Ele pensou para ele pensou para a humanidade. Ele faz para o próximo. Ele tem uma recompensa. Ele tem um salário, ele tem uma vida, ele tem um reconhecimento, ele tem a gratidão das pessoas para com ele. São os frutos da existência que a pessoa vai vivendo. E por isso da importância, o progresso ele é intimamente ligado com a relação humana. Porque é a parábola da ovelha perdida. Ele vai deixar 99 para trás para buscar uma que ficou. Enquanto existir uma pessoa nesse planeta necessitada, passando dificuldade, com um nível de consciência ainda bem baixo, a gente ainda vai estar aqui envolvido com essa pessoa. Pode parecer que não, mas qualquer mente que está aqui nesse mundo, nesse planeta que a gente vive, reverbera na gente. Qualquer mente, aqui nesse planeta, aqui nessa sala, ou longe daqui, porque somos uma humanidade. Humanidade. É uma coisa que parece distinta, separada, cada um tem sua individualidade, mas somos um com todos. Essa é a tônica do progresso. Aí ele continua dizendo o seguinte: a crença no espiritismo só é proveitosa para aquele de quem se pode dizer: hoje sou melhor do que ontem. Então, o progresso é... Tem um negócio que eles falam muito assim, 1% a cada dia, né? 1% a cada dia, no final do ano a gente está 365% melhor do que a gente estava. E quando a gente agora vamos buscando no Evangelho a análise, como que Jesus entendia, as falas de Jesus, ele diz o seguinte: de novo Jesus lhe falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas pelo contrário terá a luz da vida. João 8,12. Quando Jesus fala eu sou a luz da vida, ele diz assim: eu sou a luz da vida. Isso é uma interpretação minha que eu faço e coisas também que eu já conversei com várias pessoas no entendimento. A gente tem uma análise assim, às vezes de Jesus, de olhar e ver Jesus como algo para ser um mito, uma análise que a gente fica olhando, idolatrando na conduta dele. Jesus ele é para ser imitado, copiado. Então quando ele diz eu sou a luz, ele está dizendo você também é, porque há nesse espírito, nessa água, nessa pureza que há dentro da gente, a luz. E ele diz: quem me segue, aquele que me copia, aquele que se inspira nos meus ensinamentos, que às vezes a pessoa, eu estou falando isso, parece assim, a pessoa gosta só de falar, e viver, copiar, imitar verdadeiramente, se inspirar, porque é muito fácil ficar lendo, falando, mas e aquele seguir o passo mesmo verdadeiro? O passo de seguir é, o pé vai, você vai atrás, isso é seguir. E ele diz: pelo contrário terá a luz da vida. Todo aquele que se coloca a se inspirar, a imitar e copiar Jesus, começa a ter uma luz que vem da onde? Da vida dele, da vida da pessoa aqui mesmo, não é da vida do mundo, aquela coisa não. Eu sou a vida, você, todos nós somos a vida. A gente existe porque nós somos vida. Então quando a gente se inspira nesse mestre,
a vida começa a surgir em mim. Quando eu odeio alguém, aonde que o ódio aparece primeiro? Em mim. Tudo sou eu, tudo somos nós. Nossa, eu tenho raiva, o fulano me irrita. Não, não é o fulano que te irrita, você que se irrita com o fulano. Quando eu amo, onde que o amor nasce primeiro? Em mim. Então, quando eu tenho a luz da vida, eu me iluminei. A vida tem luz dentro de mim, meu olhar é diferente, minha respiração é diferente, a minha compreensão é diferente, o meu carinho, minha compaixão, minha empatia. Olha quantas coisas que nascem. Você não tem condições mais, é um passo que você não consegue dar para trás mais. Esse é o progresso. Eu não consigo voltar, mesmo que eu queira, não dá. Se eu quiser voltar, se eu rebelar, a cobrança é muito maior, é muito mais pesada. E a consciência fala assim: não vai não dá mais. Aí olha o que Jesus fala mais uma vez. Jesus, eu acho muito interessante que ele fala assim, ele sempre no Evangelho fala assim: e ele abria a boca ensinando. Já viu? Ele sempre fala. E falava ensinando. Então Jesus, a palavra de Jesus, ela não é vã. Toda palavra saiu da boca do mestre, que sai da boca do mestre aos nossos ouvidos, ela tem uma finalidade. Ela é feita para quê? Para eu raciocinar, discernir, pensar. Não é alguém me entregar assim, ó, isso aqui é isso que está falando, tá bom? Toma aqui, vai lá, eu sei o que quer dizer. Ah, então tá bom. Eu entreguei para a pessoa o poder maior que eu tenho, que é a minha mentalidade, minha mente, meu raciocínio. Então Jesus, quando abria, ele ensinava, ele falava, e eu preciso raciocinar, e eu preciso pensar. Aí ele diz o seguinte aqui, ó: nós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Então ele dizia assim, ó: você, nós, né, todos nós, a luz está em você, meu amigo, minha amiga. Se você se iluminar, seguir os meus passos, as pessoas vão ver em você. Não tem como, jamais. Você vai ser exemplo, você vai ser pessoas que vai inspirar pessoas. Olha a relação humana, a importância que vai tendo disso. Olha só uma experiência que eles fizeram, que era de vizinhança. Tem muito atrito vizinho, né? Eu tenho, todo mundo tem. Eu sou síndico ainda de prédio, só você tem uma noção. Eu não tenho não, mas eu acabo recebendo os atritos entre as pessoas, eu vou tentando intermediar aquilo e eu vou ficando com raiva também. Não tem jeito. Beleza. Eles fizeram um estudo nos Estados Unidos de uma comunidade que vivia muito próximo tudo. E ela tinha bastante conflitos. Então, como é que eles descobriram? Porque eles olhavam lá como é que fala? Questões judiciais e verificaram uma análise muito grande de problema com aquela comunidade. Tendo que ter intervenção judicial para resolver o problema de relacionamento das pessoas. Isso, para mim, é uma coisa muito estranha. Você tem que chamar uma pessoa de fora, o Estado lá dentro da sua casa, para resolver o problema de relacionamento. E será que o Estado sabe resolver problema de relacionamento das pessoas mesmo? Aí, enfim. Aí fizeram essa análise, uma faculdade de psicologia foi lá, pegou essas pessoas e começou a entrevistar elas, para saber o que estava acontecendo. Enfim. Aí escolheram uma pessoa específica do grupo e começaram a trabalhar ela. Ó, você vai ficar calmo. Você vai, em vez de você brigar, você vai orar para a pessoa. Você não vai se envolver em atrito. Você não vai ter uma pessoa. Vamos supor que tinha, não sei o grupo, o número certo de pessoas, mas eram várias pessoas. Você não vai ter nenhum atrito. Você vai se esforçar verdadeiramente, vai cumprir isso aqui religiosamente. Oração, agradecer e não se envolver em conflito. Beleza. Foi trabalhando essa pessoa um tempo. À medida que essa pessoa foi trabalhando, inicialmente ficou parecendo algo forçado. E tem uma frase, eu acho que é de Emmanuel, que diz o seguinte: a disciplina antecede a espontaneidade. Então, quando eu quero algo, primeiro eu tenho que me disciplinar aquela situação até ser espontâneo e natural.
Enfim, essa pessoa foi trabalhando, ela se transformou pelo exercício de ser melhor. Beleza, acabou. Ela transformou-se em uma pessoa melhor e acabou os conflitos na região, das pessoas, dos vizinhos. Aí eu fico pensando assim, será que ela era que tumultuava? Ou será que a energia dela, a iluminação dela reverbera, afeta a vida de outras pessoas? Se você chegar numa rua e pintar a sua casa, reformar a sua casa, você pode ter certeza absoluta que pessoas da sua rua vão reformar a casa. Você vai chamar a atenção pela sua mudança. Então a tônica do relacionamento é essa. É sempre a pessoa. Jamais esperar do outro a transformação. Não é fácil, não. Por isso que o Kardec fala que o objetivo da doutrina espírita é transformar você melhor. E o outro? Deixa ele. O momento deles vai chegar. Continuando no Evangelho, Jesus, na mesma linha, diz o seguinte: e ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com um vaso ou põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que outros entrem e vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber se vir à luz. Isso aqui é muito interessante, que tem duas situações aqui. Que é uma de que quando a pessoa se ilumina, todo mundo vê que ela iluminou, ela está em destaque, ela vai ficar lá em destaque. Mas também, quando se coloca no processo, as coisas que não são boas começam a aparecer. Não fica oculto. Porque você colocou luz na sua escuridão, aquilo se apresenta. Qual que é a hora que a casa está mais bagunçada? Na hora que a gente está arrumando ela. A gente coloca tudo para cima, as cadeiras, o tapete. Quem entrar na nossa casa quando a gente estiver fazendo faxina assusta. E quem entra na nossa vida quando a gente está fazendo faxina, muitas vezes também se assusta. Porque vai vir à tona, vai se apresentar. E não tem como ficar oculto. Porque aquilo precisa vir, eu preciso ter consciência de algo para aquilo poder mudar. Porque se a gente, por exemplo, a gente tem um comportamento, eu vou viver comigo muitos anos, eu não vou ver aquele comportamento. Aí Deus faz o quê? Faz um casamento. A pessoa olha você e fala para você com muito carinho como que você é. Eu apontei para o senhor, mas não é específico não. Eu sou casado, eu sei como é que é. Eu tenho um grupo com a minha esposa que chama Bagunça. Quando eu deixo, ela não fala mais comigo, ela tira uma foto e me manda. Ela tira a foto e me manda, eu mostro para vocês aqui agora, ela tira a foto e me manda no grupo, a toalha, as coisas que deixou, porque ela cansou de se falar e eu cansei de ouvir, e choca mais, que eu abro, eu fico vendo quantas vezes que eu já deixei as coisas erradas. Então, na verdade, essa relação, ela é importante para o progresso, porque o outro tem a capacidade de olhar aquilo que você vivendo consigo, as desculpas, o convite que a vida te dá, as desculpas que você fica dando. Tem um psicanalista, esqueci o nome dele agora, chama Décio, lembrei, Décio. Ele estava fazendo um curso, ele estava ensinando as pessoas como tratar os pacientes. Tem alguém que é psicólogo aqui, alguma coisa? Ele estava mostrando, aí a pessoa está falando assim, nossa, mas a vida daquela pessoa é tão assim, a menina reclamou, falando da dificuldade que tem de ver uma história que é passada para ela. Aí ele falou assim, não vai na história dela. Ela é perita na história da vida dela, você não é nada, você chegou agora na história da vida dela. Ela sabe tudo da vida dela. Se você embarcar nessa, você perdeu. No nosso lar tem uma parte que quando chega um espírito no portão do nosso lar, que está toda cheia de manchas, você lembra disso? Que ela é repelida de entrar, a pessoa, o André Luiz fica indignado. Você não sabe quem é, você não sabe o porquê, o motivo. Então não nos cabe nos julgar nem para positivo, nem para negativo. Mas que é essa a realidade da vida, das coisas como se apresenta, da importância que tem. E quando a gente está arrumando a nossa vida, realmente parece que está mais bagunçado um pouquinho.
Agora sim, vamos entrar agora na parte no livro dos Espíritos, da lei do progresso. Aí tem umas perguntas que eu coloquei em destaque, que eu colocaria aqui para a gente poder ler, fica mais fácil para registrar e gravar, mas está me ajudando aqui, isso aqui está me dando um suporte que eu estou conseguindo dar sequência aqui. Na questão 779, Kardec pergunta aos Espíritos, olha só que interessante: a força para progredir aure o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Então está dizendo assim, uma coisa que nasce aqui, eu vou aprendendo, convivendo com situações, lendo, experienciando a vida, ou ela nasce comigo aqui? Aí os Espíritos respondem aqui, ó: o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então assim, querendo ou não, naturalmente você vai embora. Igual eles falam, toquinho de enchente, já viu? Para um pouquinho, a água continua, tem uns toquinhos que vai embora, uns fica agarrado. Eu fico brincando, dando esses exemplos assim, mas são coisas que registram, a memória fica ativa para esses exemplos. E aí ele diz o seguinte: alguns adiantam mais um pouquinho, por isso que essas pessoas têm que esticar um pouco o braço para trás assim, carregar, puxar, auxiliar. Porque no planeta Terra existem espíritos das vários níveis de consciência. Tem espírito com nível de consciência muito elevado, mas tem espírito com nível de consciência bem baixo mesmo. Praticamente reencarna e já volta, porque não dá tempo nem de raciocinar, de pensar onde que está. E aí, continuando na lei de progresso, na questão 782. Olha isso aqui, gente. A gente tem uma tendência, às vezes, vou falar aqui, não me interpretem mal. Eu observando a vida fora, as instituições, o governo, toda essa situação, eu procuro ter paz. Porque eu consigo trazer para mim que, tipo assim, cada um no seu papel social. E a gente às vezes tem uma preocupação muito excessiva, estou falando isso aqui, mas baseado no livro dos Espíritos, muito excessiva com questões fora, questões de governo, economia, política, e fica uma preocupação, esquece de viver a vida cotidiana, a melhoria interna, aquela situação nossa, da nossa caminhada. Aí olha a pergunta que Kardec faz aos Espíritos: não há homens que de boa fé obstam ao progresso, acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam, veem onde ele não existe? Então ele está falando assim, pessoas às vezes que até bem intencionado, tem alguns comportamentos, algumas atitudes, que a gente fica todo às vezes preocupado com aquela situação, como é que vai ser, meu Deus, aquela preocupação. Olha aqui que os Espíritos respondem. Isso aqui para mim é uma coisa poderosa. Ele diz o seguinte: assemelham-se a pequeninas pedras, que colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. Então, por mais que a gente ache espíritos, pessoas, situações, acreditam que têm a capacidade, possam de alguma forma interferir no progresso, é muito insignificante. A roda continua rodando, pequeninas pedrinhas, acabou, passou o tempo, 10 anos, 20, outra era, e vai embora, e não tem como parar. O progresso é inevitável. A marcha do progresso, ela acontece normalmente, naturalmente. Bom é se nós colocarmos no fluxo, entendendo e caminhar com mais agilidade, com mais consciência. Olha só, agora é uma nota de Kardec. Por isso que eu falei mais cedo, eu gosto muito das respostas dos Espíritos, mas eu também gosto bastante das notas de Kardec, porque ele consegue sintetizar. Kardec tinha um poder de síntese fantástico, porque ele pegava às vezes um assunto muito elevado, que existia dificuldade, os Espíritos respondem às vezes de forma assim, bem seca, trazendo para assim, é isso que você está podendo entender até esse momento. E Kardec, ele pegava aquilo e transformava e trazia para a gente com mais propriedade, dando para a gente uma capacidade de elevar mais aquele conhecimento. Olha o que Kardec fala numa nota, na Lei de Progresso, dessa pergunta que eu acabei de ler. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância. Então não tem como. Porque tem que atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. Ele se instrui pela força das coisas.
As evoluções morais, como as evoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompe subitamente e produz o desmoronamento do carranchudo edifício do passado e que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Então o tempo passa, a gente se prende em muitas coisas e o tempo vem, desmorona, passou. Aquilo que foi no passado, que existia era uma catástrofe, hoje para a gente não tem significado, sentido nenhum, porque a memória daquilo já se passou e o espírito continua avançando, aprendendo e vivenciando. A vida continua, vai embora, não para. E aí ele diz o seguinte: nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentânea, que o ferem nos seus interesses materiais. Então ele só olha para o evento material. E aí continua aqui dizendo: aquele, porém, que se eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, que sou eu aqui, Rodrigo, que eu consigo me examinar, me projetar como espírito, aí ele diz o seguinte: admira os desígnios da providência e que do mal faz sair o bem, depois de terem atingido, que diz, as tempestades, o saneio, a atmosfera, depois de terem agitado violentamente. Então aquele que consegue olhar os eventos da vida humana com um olhar espiritual é diferente. É diferente. Porque a crença verdadeira é no mundo espiritual. É saber que isso aqui é um temporário, que passa. Quando a gente piscar os olhos, já se foi essa oportunidade. E o progresso continua. Está dando a hora aqui já. Só para a gente poder concluir aqui agora, mais uma pergunta, mais uma questão dentro da lei de progresso. Aí diz aqui a 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E os Espíritos respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura está velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente que é lhe dado a preparar o futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas, cores, ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir como os irmãos. Então o Espiritismo, ele objetiva no progresso destruir o materialismo e exterminar qualquer diferenciação entre as pessoas, que possamos nos olhar como irmãos verdadeiramente, colocando cada um parte do nosso progresso individual, porque é isso que faz a gente alavancar, crescer como pessoa, sempre com a mão para trás esticada e um olhar na frente no futuro. Muita paz a todos, obrigado.